Bom dia, amados irmãos. Como diz o nosso pastor, são 10 horas e 15 minutos. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa aula de EBD será sobre adoração. Vamos estudar adoração e louvor à luz da Bíblia. Esta lição terá o propósito de nos ajudar a caminharmos na compreensão do que significa adoração e de sabermos qual o tipo de adorador que o nosso Deus procura. Tem como objetivo final a construção de uma relação entre aquilo que acontece aqui ao domingo e aquilo que acontece durante a semana, em cada uma das vidas pessoais. E o objetivo é que nós possamos entender tudo isto para podermos cumprir aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Sermos verdadeiros adoradores todos os dias. Nós propomos-nos a ajudar a pensar na mudança, não apenas daquilo que são os nossos pensamentos, mas também daquilo que são as nossas ações, as nossas práticas sobre a adoração a Deus. E isto pode ser que nos leve a um tempo difícil. Porque qualquer mudança tem tendência a criar dificuldade em nós. Somos seres de hábitos e, portanto, para mudarmos algum hábito, temos alguma dificuldade em que isso tome lugar na nossa vida. Mas é importante que essa eventual mudança aconteça, não só em relação à nossa vida pessoal, mas porque principalmente essa mudança na nossa vida pessoal vai trazer mudança também na nossa vida comunitária, na nossa vida como igreja. Estamos certos que é salutar para o nosso crescimento e entendimento do nosso propósito como filhos de Deus. Sem refletirmos sobre aquilo que está a dificultar a nossa adoração, não iremos realizar aquilo que Deus espera de nós, que é que o adoremos em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai Celestial, agradecemos-te por este momento que nos concedes para estarmos reunidos em Teu nome. E é com corações humildes, Senhor, que nós chegamos cheios de gratidão e aproximamos-nos de Ti, prontos para aprendermos mais sobre a Tua Palavra e para crescermos na nossa fé. Pedimos a Tua presença no nosso meio, neste dia, e em particular, Senhor, no desenrolar deste estudo bíblico, que o Teu Espírito Santo nos guie, iluminando o nosso entendimento, abrindo os nossos corações para recebermos a verdade que tens para nos ensinar hoje. Que a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, nos transforme e molde à imagem de Cristo. Ajuda-nos a estarmos atentos e receptivos e que tudo o que for dito e partilhado seja para a Tua honra e glória. Prepara os nossos corações para Te adorarmos, não apenas com palavras, mas com todo o nosso ser. Entregamos este tempo nas Tuas mãos, confiando que nos falarás de maneira poderosa e nos conduzirás a uma maior intimidade contigo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Então, hoje quero-vos levar a pensar sobre a adoração e louvor, segundo a Bíblia, e iremos falar sobre a natureza da adoração, iremos falar sobre Gênesis 3 e, a partir de Gênesis 3, a confusão na adoração, e falaremos então depois dos princípios bíblicos sobre adoração e louvor. Todos nós somos adoradores. Todos estamos sempre a adorar. Foi assim que Deus nos criou. Ele nos criou à sua imagem, criou-nos à sua imagem e semelhança para o conhecermos, para o amarmos, para o glorificarmos, para todo o sempre. Há algo em nós que gera este desejo de adorar. Sem dúvida, este desejo foi criado por Deus em nós, mas como tudo o resto, a partir de Gênesis 3, no momento em que o pecado entrou na humanidade, tudo foi distorcido. Desde o princípio nós devíamos adorar o único ser digno de adoração, nosso Senhor e Criador. No entanto, esta queda provocada pelos nossos pais, Adão e Eva, mudou tudo e mudou e muito.
Todos adoramos algo, todos adoramos alguém, todos adoramos a qualquer coisa. Isto explica porque é que ao longo da história há esta necessidade de uma forma ou de outra, qualquer um de nós, ou qualquer um daqueles que são os nossos antepassados, procurarem alguma coisa a quem ou a que adorarem. Nós podemos adorar políticos, podemos adorar líderes religiosos, podemos adorar estátuas. Se calhar hoje somos demasiado sofisticados para dizer que adoramos estátuas, mas alguns ainda se curvam diante de uma estátua de Maria ou até de um Buda. Quantas vezes nós vamos à casa de alguém que não é crente, esperemos nós que seja esse o caso, e tenha lá uma estátua de Buda, não é? De alguma forma é uma reverência àquela figura que aquela estátua representa. Os ateus dizem que não há Deus. Mas, na verdade, eles próprios também adoram alguma coisa. Podem adorar dinheiro, podem adorar sexo, podem adorar mais exemplos. Eles próprios, mais. Bebidas, ok, luxúria, trabalho, figuras públicas, dinheiro, ok. Então, na verdade, todos nós, sejamos crentes ou não, adoramos alguma coisa ou alguém. Então, somos adoradores por natureza. Fomos assim criados por Deus. E a adoração é naturalmente uma resposta ao que Deus é. Mas, entretanto, como já referimos, chegou Gênesis 3. Nós fomos criados para adorar a Deus e, entretanto, entra Gênesis 3 e gera-se a confusão na adoração. O pecado entrou, desviou os nossos corações do propósito eterno, ao ponto de nos levar a adorarmos as coisas em vez de adorarmos o Criador. E isso está explícito em Romanos 1, 21 e 25. Eu hoje vou pedir um pouquinho da vossa colaboração. Quem quiser pode procurar na Bíblia. Eu tenho a maioria dos textos aqui apresentados no ecrã e vou pedir que rapidamente alguém interaja com o grupo e que possa ler a passagem que está ali escrita na projeção, por favor. Então alguém que leia Romanos 1, 21 e o versículo 25 também. Sim, sim. Aqui o apóstolo Paulo está a escrever à igreja em Roma e no versículo 20, imediatamente antes deste início desta passagem, ele escreve assim: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis. E apesar disto tudo ser tão evidente, o homem teve a capacidade, pelo pecado, de mudar esta noção de necessidade de adorarmos o Criador para adorar as coisas criadas. Então não é de admirar, portanto, que haja tanta confusão no mundo e até nas nossas igrejas sobre o que é adoração. Desde os primórdios, e como resultado da queda, a história do povo de Deus tem sido, e nós temos estudado ao longo destes meses na EBD, temos estudado o problema do povo de Israel, inclusive porque é que ele foi levado em cativeiro, tem tudo a ver com o facto de não adorarem o nosso Deus da forma como devemos fazer. Então, na verdade, temos sido caracterizados pela idolatria e até pela infidelidade espiritual. Então, por isso, o próprio Senhor Jesus, ele relembra aquilo que o profeta Isaías escreveu e tinha dito, alertando-nos sobre o perigo de prestarmos culto vão e ofensivo a Deus. Quem pode ler, por favor?
Eu quando leio este texto, pensando que é Jesus que está a falar, está a relembrar aquilo que Isaías já tinha dito, eu quando leio esta expressão hipócritas, eu só consigo pensar dela desta forma. Hipócritas. E eu sinto-me envergonhado quando leio isto. Porque eu leio aquilo que Jesus está aqui a dizer, não para aquele povo que o estava a ouvir naquele momento, mas para mim. Hipócritas. Que culto é que tu estás a prestar a Deus? Mas nem tudo está perdido. Deus, na sua imensa misericórdia e amor, indicou-nos qual o caminho da verdadeira adoração. Ele não nos deixou sozinhos no meio da nossa confusão. Ele revela-nos na sua palavra qual é a adoração que Ele pretende dos seus filhos. Então, Deus criou o homem para o adorar, para o amar, para o glorificar. E o que é que aconteceu? Entrou o pecado, desviou o foco da adoração para as coisas em vez do Criador. A adoração que agrada a Deus é aquela que vem do coração. E Jesus alertou-nos que a adoração que finge ser adoração não serve. Então, vamos ver alguns princípios bíblicos sobre a adoração e louvor. Já alguém procurou na palavra de Deus as palavras adoração, as palavras louvor e tentou ver como é que elas são usadas? Ok. Não precisam de se manifestar, tá? O objetivo desta lição é tentarmos resumir em 7 princípios o que a Bíblia ensina sobre a adoração e louvor. E digo-vos já, estes 7 princípios vão pecar por defeito. Portanto, haverá muito mais para vos falar sobre isto, mas para que a aula não seja extensa e não seja amassadora, vou tentar, em 7 princípios bíblicos encontrados na palavra do Senhor, falarmos sobre adoração e louvor. Então, o primeiro deles é que adorar a Deus é prostrar-se diante dele. Esta palavra adorar, ela aparece cerca de 150 vezes ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia. E nestes cerca de 150 textos são usadas 6 palavras em hebraico, em aramaico, em grego, e todas elas têm uma ideia principal. E a ideia principal é esta, é inclinar-se diante de Deus. Ou seja, a verdadeira adoração consiste em prostrar-se. A palavra grega é proskuneo, que tem esta ideia de prostrar-se diante de Deus. Não é necessariamente um prostrar físico, embora isso possa acontecer também e tenha lugar que aconteça, ou não apenas só desta forma, mas é um prostrar de coração. É um prostrarmos o nosso coração diante de Deus. Então, se a verdadeira adoração é prostrar-nos diante de Deus, o que é a falsa adoração? Quem está comigo? Estão todos comigo? É fazer o contrário. Ou seja, se eu não me prostro diante de Deus, estou-me a prostrar diante de quem? Em última análise, do diabo, não é? Ou seja, do oposto a Deus. Estou-me a prostrar diante de alguma coisa, daquelas que nós falamos há pouco, dinheiro, trabalho, família até, porque às vezes idolatramos a nossa família, não é? Onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro. Não é? Então, há falsa adoração, porque todos nós adoramos. Sejamos crentes ou não, estamos a adorar. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter aqui? Já vimos, não é? Se nós não estamos a adorar a Deus, alguma coisa estamos a adorar. Muito bem. Então, adorar a Deus é prostrar-se diante dele e adorar a Deus é responder a tudo o que Ele é com tudo o que somos. Esta é uma possível definição de adorar. Adorar a Deus é responder a tudo o que Ele é, com tudo o que somos, responder com todo
a todo o seu ser, com todo o meu ser. Quando adoramos, a quê ou a quem estamos a responder? Esta pergunta nós já respondemos antes, mas é de reflexão agora. A quem é que eu estou a adorar? A quem é que eu tenho como foco de adoração na minha vida? Ao longo da Bíblia nós encontramos pelo menos 3 exemplos que eu vos trago hoje de adoração. E vamos ver que esta adoração é feita com tudo o que somos e com tudo o que temos. Temos este exemplo clássico. Abraão. Abraão que sobe ao Monte Moriá para adorar o Senhor e o que é que ele leva como oferta? O seu próprio filho. Então, quem pode ler esta passagem, por favor? Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Gênesis. Miqueias. Miqueias, um livro sui generis, que nos leva a pensar muito sobre a nossa posição perante Deus e a forma como estamos perante Deus. Miqueias 6, 6 a 8, termina desta forma maravilhosa que está sublinhada, mas entendamos, imaginem que isto é um tribunal em que Deus está a expor a nossa condição de pecadores que somos, e depois o povo diz, então, mas com o que é que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante do Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão. E atenção, isto era uma tradição cananeia, era uma tradição pagã, da entrega do primogênito em ato de adoração a um Deus. E nós sabemos que a primogenitura para Deus tem um valor muito importante e não é para ser sacrificado desta forma. Mas o povo estava de tal forma transtornado e transformada a sua visão de adoração, de forma errada, que até esta colocação coloca, não é? O fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. E depois temos esta frase maravilhosa. Ele te declarou, homem, que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E no Novo Testamento temos o nosso apóstolo Paulo a falar-nos em Romanos, numa passagem que todos nós acho que poderíamos declamar de cor. E quem pode ler? Pode ser de cor ou pode ser só a ler. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, adoração é muito mais do que apenas algo do que nós fazemos aqui na igreja. A adoração é adorarmos a Deus diante dele, portanto, é responder a Ele com tudo o que nós somos. Portanto, quem é o foco desta adoração? Portanto, a adoração só pode ser teocêntrica, centrada em Deus. Então, nada de ego, não pode ser uma adoração egocêntrica, tem de ser teocêntrica. A verdadeira adoração é aquela que coloca Deus no centro do palco. Entendem esta ideia do centro do palco? O centro das atenções não sou eu. O centro das atenções tem de ser Deus. A vida tem de ser vivida em função de Deus. Esta ideia do vamos divertir-nos na igreja, vamos passar um bom tempo na igreja, está errada. A ideia é nós virmos agradar ao Senhor e darmos-lhe glória. Só Ele. Mas não é só o virmos à igreja que deve ter esta preocupação. É a nossa vida diária que deve ter esta preocupação.
nós, se calhar fruto até de, naturalmente, fruto do egocentrismo humano, natureza do pecado, mas também alimentado por estas novas formas de comunicarmos que temos, as redes sociais, não é? Com o gosto, não gosto, amo, não sei quê, não é? Nós vivemos numa geração do gosto e não gosto. Curiosamente, na Bíblia nós temos um texto, temos vários textos com esta expressão, do gosto, mas há um texto que nos leva a refletir sobre o gosto de uma forma curiosa, que se nós formos ler Gênesis 27, 3 a 4, aquele episódio de Isaac com o seu filho, de Isaac com o seu filho Esaú, em que Isaac está à porta da morte, né? Está-se a sentir a perder o vigor e a perder as forças, e pede ao seu filho Esaú que vá caçar, que lhe traga resultado daquela caça um belo prato para ele se deliciar com esse prato e para o poder abençoar. E nós sabemos o que é que isto originou depois. Atualmente, as palavras gosto e não gosto, elas estão entre as mais ouvidas. E na nossa adoração, há demasiado gosto e demasiado não gosto. E a verdadeira adoração não deve ser, de facto, uma questão dos nossos gostos. Tudo o que realmente importa é que a nossa adoração agrade ao Senhor, que lhe agrade e que lhe traga glória. Nós falamos sobre adorar, mas também falamos sobre louvar. É outra expressão que nós temos, não é? Louvor a Deus. Louvor a Deus é reconhecer, ou melhor, louvar, o significado da palavra louvar é reconhecer, é elogiar, é celebrar com palavras. Nós louvamos os nossos atletas, louvamos os nossos artistas, louvamos os nossos atores preferidos, louvamos as pessoas de quem mais gostamos. Louvar é reconhecer as virtudes de alguém, é ficar impressionado, é ficar impactado com essas virtudes, louvando por elas. Então, louvar a Deus é exatamente isto. É elogiar as suas virtudes, as virtudes de Deus. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e louvamos a Deus pelas suas virtudes. Nós podemos fazer isto de forma direta, por exemplo, quando nós nos dirigimos ao nosso Deus e dizemos: grande és, Senhor. Ou, como nós conversamos uns com os outros e comentamos como o Senhor é bom. Então, isto é nós estarmos a louvar o nosso Deus. Mas será que é assim que a palavra louvor está a ser usada quando nós falamos em tempos de louvor, em líderes de louvor? Chegamos à parte que é inevitável falar, não é? Nós falamos de adoração, falamos de louvor e temos que falar sobre cantar, porque é uma das partes deste processo de adoração, de louvor. Cantar e louvar a Deus são duas coisas que têm relação, mas são distintas entre elas. Nós temos muitos hinos, muitos cânticos que cantamos que são efetivamente louvores ao nosso Deus. Vamos fazer aqui um exercício? Agora eu preciso da vossa atenção. E preciso que estejam afinados. Louvor ao Senhor. Quem me pode cantar este início deste hino? Conseguem por aquela frase? Vai. Santo. Muito bem. Hein? Viram como começaram todos em tonalidades diferentes e de repente afinaram todos e foram bem? Ok. Santo, 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 Deus Onipotente. Estamos a louvar o nosso Deus. Esta vai ali para o fundo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Estamos a louvar o nosso Deus. Quão grande és tu. Ou, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Certo? Ainda.
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ok. Ou grande é a tua fidelidade, Senhor. Certo? Ok. Temos aqui vários exemplos de louvor ao nosso Deus. Mas nem todos os cânticos ou hinos são cânticos de louvor. Há cânticos que são de gratidão, de confiança, de consagração, de petição. Aviva-nos, Senhor. Nós estamos a pedir ao Senhor que nos avive, certo? Temos que segurança sou de Jesus. Claro que há aqui um louvor intrínseco, não é? Claro que nós estamos a louvar ao nosso Deus por Jesus, mas estamos a afirmar que segurança sou de Jesus. Ok. Outro. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de sacrifício. Não é? Estou a tentar lembrar da letra agora, mas é isso, é isso. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. É isso, boa. Como servo anela. Cantamos domingo passado este, não foi? A minha alma brama só por ti. O meu desejo, não é? Hoje venho a ti, renova o meu ser. É a petição. Nós não estamos só a louvar a nosso Deus, nós estamos a pedir que Ele nos renove. Certo? Deu para entendermos? Nós cantamos, às vezes louvando, outras vezes cantamos, nem sempre louvando. Ok? Mas isto não está errado. Há lugar para isto tudo. E para além do que nós já pensamos sobre cantar ao Senhor é de facto uma forma de o louvarmos, mas não é a única. Nós também o louvamos pela oração. Nós louvamos a Deus com as conversas entre nós. Há pouco dava-vos o exemplo quando nós dava-vos com a expressão do como é bom o Senhor, não é? Como o Senhor é bom. Em conversas que às vezes nós temos sobre dificuldades que passamos na vida e vem sempre um louvor ao nosso Deus porque percebemos a soberania dele na nossa vida, sobre aquilo que nós passamos e comentamos como o Senhor é bom. Então, também é louvarmos a Deus. Vamos cantar a seguir no culto, minha irmã. Vamos cantar. E através também do... Nós louvamos o nosso Deus através do nosso testemunho, da forma como nós vivemos. Temos de prestar atenção à forma como nós usamos esta palavra de louvor. Pois, assim como aconteceu com a palavra amor, que o mundo tem deturpado do verdadeiro sentido, pode ser que os nossos netos não cheguem a entender exatamente o que é que louvor quer dizer, se nós não tivermos cuidado com a forma como usamos a palavra louvor. O canto espiritual, ele é uma expressão de todo o tipo de emoções, em todo o tipo de situações. Como? José, como é que isso é possível? Meus irmãos, se nós formos à Bíblia, se nós formos pegar o livro de Salmos, os 150 salmos que nós temos escritos na nossa Bíblia, eles têm louvor ao Senhor, têm ação de graças, têm confiança no Senhor. Há salmos messiânicos, há salmos que pedem ajuda ao Senhor, há salmos que são lamentos. Uma das coisas que mais gostamos nos salmos é exatamente isto. É o facto de eles falarem de todo o tipo de situações, sejam elas boas, sejam elas más. O pecado de Davi expresso no Salmo 51, aquele lamento terrível que ele tem sobre a consciência do seu pecado. Se isto não nos impacta. Não é? Agora, será que com a proliferação... E atenção, isto não é uma pergunta que não é de formação profissional, creio eu. Mas é uma pergunta que eu não queria deixar de colocar. E é para reflexão individual, não é para estarmos aqui a debater, porque isso daria um debate, se calhar, até que provavelmente daqui não chegaríamos a nenhum lugar concreto. Mas será que com a proliferação de cânticos de louvor, com bases teologicamente dúbias,
de pouca ou nenhuma profundidade, que nós vamos vendo acontecer por aí, mas que vêm envoltos numa ambiência musical que é cativante, que nos desperta, que mexe connosco, será que nós não estamos a correr o risco de perdermos a riqueza do conteúdo destes cânticos que o povo de Deus nos salmos cantava? Só para reflexão. Mas, quinto princípio, nós não conseguimos adorar a Deus se não tivermos como prioridade uma relação de intimidade com Deus. Certo? Como é que nós sabemos o que Deus quer para nós? Nós temos muito... Lá em casa, de vez em quando, acontecia isto, lá há uns tempos. Hoje, graças a Deus, já não acontece. Mas acontecia a ideia do porque eu não sei o que é que Deus quer para a minha vida. E nós dizíamos, vai à Bíblia, lê a Bíblia, certo? Porque a vontade de Deus está expressa na Bíblia. Então, como é que nós sabemos a vontade de Deus para nós? Lendo a palavra de Deus. E como é que nós comunicamos com Deus? Nós recebemos pela palavra, e como é que nós comunicamos com Ele? Orando. Então, a prioridade para a adoração tem que estar na palavra de Deus e na oração. E eu sei quantos momentos de louvor que temos nas nossas reuniões, visto agora a irmã que ficou toda entusiasmada com os cânticos e estava a perguntar se nós não vamos cantar, e vamos cantar, porque isto faz parte da nossa essência, nós cantarmos ao nosso Deus. E sei quanto estes momentos de louvor são importantes e têm impacto nas nossas reuniões, nos nossos cultos, no momento em que nós nos unimos. Contudo, cantar para o Senhor é muito mais importante se nós tivermos relação com Ele através da palavra de Deus e oração. No Antigo Testamento a música tem um lugar importantíssimo. Música, dança, nós vemos isso. Os reis a dançarem, o rei Davi a entrar portões adentro e a dançar. A música tem esta importância toda. O próprio Senhor Deus diz a Moisés para colocar em música, para que o povo se lembre ao cantar. Eu sei o quanto isto é importante, mas no Antigo Testamento nós temos, de facto, esta música toda. Mas há livros inteiros no Antigo Testamento que não contêm qualquer referência à música. Nos 4 Evangelhos há poucas, ou diria que quase nenhumas, referências à música. Há apenas uma referência ao próprio Senhor Jesus, a cantar. Mas se nós formos ver as referências que existem sobre a palavra de Deus, a necessidade da palavra de Deus, a necessidade da oração, elas são variadíssimas. O livro de Atos, que descreve os primeiros 30 anos da Igreja, quantas referências explícitas há aos primeiros cânticos da Igreja? Há uma. E ela não é forçosamente explícita porque não tem a ver com a Igreja, tem a ver com Paulo e Silas na prisão a cantarem. Será que a nossa realidade atual reflete a mesma ênfase que a palavra de Deus? Bom, entretanto, há uma adoração antes de Cristo e uma adoração depois de Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo é, de facto, um marco na adoração. O culto no Novo Testamento é o mesmo que no Antigo Testamento? Veja ali o Alisson a fazer assim. Não? É ou não? Não? Com certeza? Ok. Se não é, o que é diferente? Se não sabem, também não se preocupem. Nós vamos ver a seguir. Mas... Há uma diferença significativa logo aqui, não é? Que é... Bom, já vamos falar sobre isso. Vamos levar à frente a pensar sobre isso. A vinda do Senhor Jesus Cristo, ela mudou a forma como adoramos a Deus?
Qual é o nosso principal modelo? É a adoração do Antigo Testamento, a adoração do Novo Testamento? A qual é que nós nos assemelhamos mais? Nós temos uma passagem clássica quando falamos sobre adoração. João 4. Nós já estudamos aqui recentemente, através do nosso pastor, mas João 4, 21 a 24. O episódio de Jesus com a mulher samaritana no poço, uma mulher de vida dúbia, um horário pouco comum para alguém estar ali no poço, uma mulher a estar a enfrentar-se, a confrontar-se com um homem, e temos isto assim escrito na palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então parece que o Senhor estava a apontar para uma mudança na adoração como consequência da sua vinda. Ou seja, Cristo passou a ser o centro da adoração. Deve ser Cristo, a sua obra, a sua pessoa, deve ser o centro da nossa adoração. A adoração antes de Cristo apontava para a futura vinda do Senhor Jesus. A adoração depois de Cristo, ela olha para trás, ela relembra a sua encarnação, relembra a sua morte e celebra a sua ressurreição. A pessoa, a obra do Senhor Jesus Cristo devem ocupar então um lugar central na nossa adoração. Alguns entre nós acham que Cristo, ou que a cruz e o Evangelho têm pouco a ver com a adoração. Vamos pensar no livro do Apocalipse. Alguém sabe de cor o Apocalipse 1:1? Se não sabem, abram aí rapidamente. É o último livro. O último livro da Bíblia. Destreza bíblica. Vá lá. Quem ganha? Apocalipse 1:1. Revelação de? Agora, rapidamente. Último versículo de Apocalipse. Rápido. É o último, certo? A graça de quem? Ok. Então, Apocalipse é um dos livros da Bíblia que mais fala de Cristo. Ele começa e termina com Cristo, com Jesus Cristo. Nós encontramos cerca de 24 nomes ou títulos do Senhor Jesus Cristo. E vocês sabem qual é o mais frequente? Palpite. O Cordeiro. E o tema central dos cânticos que são entoados no céu, que estão descritos em Apocalipse, é o Cristo que foi crucificado por mim, por ti, por cada um de nós. Isto leva-nos a pensarmos seriamente sobre a adoração que nós fazemos na igreja versus a adoração que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Eu espero ter tempo para... acho que vou ter. Porque este será o ponto em que eu, se calhar, me vou estender um pouquinho mais. Nós sabemos, é fácil virmos aqui, passar um bom tempo, conviver com os irmãos, cantar, não é? Ouvirmos a palavra do Senhor, dizemos: uau, que bom, foi tão bom. E, entretanto, chega a semana, chega a segunda-feira e a coisa parece esquizofrénica. Aquela coisa maravilhosa, tudo voltado para Deus, de repente, a partir de segunda-feira,
fica voltado para uma adoração qualquer que não tem nada a ver com Deus. Se o nosso Deus deve ser o centro da nossa atenção, da nossa adoração. E se nós temos dúvidas, nós temos várias passagens na Bíblia, ao longo da Bíblia, em que vemos Deus a repreender repetidamente o seu povo. E quando nós pensamos em povo, pensamos naturalmente em Israel, mas nós devemos olhar para Israel como nós próprios. E ele repreende o povo pela sua incoerência entre a sua suposta adoração e aquilo que é o seu viver. Temos aqui passagens, por exemplo, esta é um pouquinho extensa, eu vou lê-la, Isaías 1, versículos 11 a 17. Diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, que não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu nem as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías 29, 13. Quem me ajuda aqui? Outro. Oséias 6, 6. Todas elas estão numa mesma toada, certo? Nós já lemos a passagem seguinte, Miqueias 6, 6 a 8, acabamos de a ler há pouco. E também o apóstolo Paulo, quando em Romanos 12, 1 a 2, também escreveu, não lemos o versículo 2, mas então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As conversas de domingo à tarde com a minha família, inevitavelmente, uma boa parte das vezes são sobre o que aconteceu durante o encontro na igreja durante a manhã. Conversamos sobre pontos impactantes da lição, pontos impactantes do sermão, eventuais necessidades de oração, visitantes que nós conhecemos, acontecimentos incomuns e, claro, sobre a adoração. Será que o som estava bom? São perguntas. E o que é que acharam da seleção das músicas? Os cânticos foram bem tocados? E as suas ligações ao tema do culto? Faziam sentido? Estas são as perguntas que surgem numa família cujo patriarca está envolvido no Ministério de Música nas igrejas há uns bons anos. E claro, todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que a adoração deve ser uma resposta contínua e integral àquilo que Deus é para nós em Cristo, como nós já lemos em Romanos 12, 1 e na passagem de João 4, com a mulher samaritana. Assim como o respirar, a adoração não pode ser limitada a uma parte do nosso dia ou a um dia na nossa semana. Nós estamos sempre a adorar. Se estamos sempre a adorar, o quê ou a quem nós estamos a adorar? Será que estamos a adorar a Deus
Ou será que estamos a adorar a algo que estamos a colocar no seu lugar? Porque se não estamos a adorar a Deus, outra coisa está a ser colocada no lugar de Deus. A adoração começa e termina com a forma como vivemos a nossa vida, não com o que fazemos publicamente aqui ao domingo. Glorificar a Jesus, Cristo, é uma atividade que se estende muito além das 2 ou 3 horas que aqui passamos por domingo, nas manhãs. Mas como é que nós podemos alinhar os nossos corações e os nossos pensamentos com esta realidade? Algumas sugestões. Prepare-se para a adoração comunitária ao domingo, com tudo o que faz durante a semana. Se vimos à igreja para juntos adorarmos a Jesus que está entronizado à direita do Pai, Jesus não está a menos no seu trono durante a semana do que está no domingo. Ele não é menos Salvador durante a semana do que é no domingo. As letras das músicas que nós vamos cantar não são menos verdadeiras. E Deus deseja que as minhas atitudes reflitam uma resposta grata ao Evangelho, mesmo quando me preparo para adorar. Isto significa que posso permitir que a profundidade das letras... Lá foi a esponja. Eu posso permitir que a profundidade das letras dos cânticos e das escrituras que eu leio, que elas façam morada em mim, para no domingo, junto com os meus irmãos, adorar ao nosso Deus. Eu posso glorificar a Deus servindo aos outros. Eu posso relembrar ao longo da semana porque é que as verdades específicas que nós cantamos, porque é que elas são tão importantes. Posso preparar-me com fé, com alegria, sabendo que o Espírito Santo está tão presente comigo durante a semana quanto estará quando nos reunirmos aqui ao domingo. Faça com que a sua vida diária confirme, valide a sua adoração pública e comunitária. Na palavra de Deus, nós vemos a repreender aqueles que proclamam o seu louvor na Assembleia, mas pecam contra ele nos seus pensamentos, com as suas palavras, nas suas ações, noutros momentos que não o momento em que estão comunitariamente ou publicamente. Nós já lemos Mateus 15, 7 a 9, já lemos Isaías 1, 12 a 17, mas ainda em Amós nós podemos ler o seguinte, Amós 21 a 24, ficou muito, não é? Porque saiu a esponjinha. Está a incomodar? Não. Se tiver, eu paro só um pouquinho só para colocar. Ok, ótimo. Então, em Amós, capítulo 5, versículos 21 a 24, diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Já lemos este tipo de mensagem de Deus para o seu povo. E ainda me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Oh, Senhor, livra-nos disto. Que o Senhor ao domingo não esteja, quando nós estamos aqui a cantar, a louvá-lo, a adorá-lo, que Ele não esteja com esta mesma visão de cada um de nós e de nós como igreja. Que Ele não esteja a dizer, parem, chega, não quero. Aquilo que está a sair da vossa boca não sai do vosso coração, não faz sentido. Eu sei o que vocês fazem durante a semana. Que o Senhor nos livre disto. Ainda em Salmos, capítulo 50, versículos 16 a 21, diz assim, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e os adúlteros, tu te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos.
sentas-te para falares contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Ou seja, nenhuma quantidade de cânticos apaixonados ao domingo vai compensar os pecados apaixonados que nós cometemos nos outros dias. Claro que, como lemos em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas isso não significa que Ele esquece os nossos pecados. Nós cantamos porque Ele nos libertou dos pecados. Seja tão apaixonado para glorificar a Deus nos seus relacionamentos quanto é nos domingos. A minha esposa, os meus filhos, os meus parceiros de ministério, os meus irmãos, os meus amigos, eles não devem ser interrupções no meu ministério. Eles são o meu ministério. Deus pretende que os seus relacionamentos, aliás, Ele pretende que os meus relacionamentos lhe tragam glória. Tragam mais glória aos meus relacionamentos que as minhas canções. Isto nós podemos aprender do apóstolo Paulo no que ele escreveu à igreja em Roma, na passagem de Romanos 15, versículos 5 e 6, em que ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, ou seja, em concordância, e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que estão mais próximos de mim devem ser capazes de ver uma relação entre a forma como eu falo e ajo em frente às pessoas num domingo de manhã, como eu estou aqui hoje a fazer, e a forma como eu interajo com eles nos outros momentos ao longo da semana. Sou insensível ou sou eu um cuidadoso? Sou inacessível ou eu sou acolhedor? A fé que eu exibo aqui aos domingos é evidente nos outros dias, quando estou a passar por uma fase difícil? A minha paixão pública pela glória de Deus, aquela que eu faço aqui todos os domingos, é refletida nos meus atos privados de pureza, de humildade e de generosidade? Se não, a minha visão de adoração não é apenas limitada, ela é perigosa. E ainda devemos estar preparados em tempo e fora de tempo. Uma parte significativa, naturalmente, do meu trabalho hoje é ensinar os mais jovens. Muitas vezes não lhes dou muito tempo de preparação quando peço para cantarem ou para tocarem. Quero que reconheçam que a vida, ela é a preparação para aquilo que nós fazemos e, portanto, devemos estar sempre preparados para levar as coisas para a frente. É claro, nós queremos saber os acordes, queremos linhas melódicas, queremos letras, queremos boas formas de harmonizar e de arranjar as músicas, mas a nossa adoração deve ser o transbordar da glória de Cristo que temos perseguido durante toda a semana, nos nossos momentos devocionais diários, no nosso trabalho, na escola, no nosso tempo livre. Obrigado, Marcos. Isto, quem tem um Marcos, tem tudo. É por isso que o rei Davi, no Salmo 34, os primeiros 3 versículos, ele exclama: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma voz, lhe exaltemos o nome. Abençoarei, louvarei, adorarei o Senhor em todo o tempo. Todo o tempo. Não apenas aqui nas manhãs de domingo. Que esta seja a nossa oração e que a nossa prática, mesmo enquanto nos entregamos plenamente à adoração com o povo de Deus, todas as semanas. O que fazemos na igreja é apenas a ponta do iceberg da verdadeira adoração.
A pequena parte que é mais visível, porque estamos à frente de todos. Mas se não houver nada por debaixo disto, se não formos adoradores 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquilo que nós fazemos na igreja, aquilo que nós vimos aqui todos os domingos fazer, não vale de nada. Em resumo, estamos quase a terminar. Ou quase ali no limite. Quantos princípios nós vimos hoje? Uau! Boa! Qual foi o primeiro? Adorar a Deus é prostrar-se diante dele, respondendo a tudo o que ele é, com tudo o que nós... Qual é o segundo? Teocêntrica. A adoração é teocêntrica, certo? O foco da nossa adoração é Deus. Louvar a Deus é reconhecer e louvar as suas virtudes. Há diferença entre louvor e adoração, naturalmente, e também nós falamos que há diferença entre cantar e louvar. Nós temos cânticos de louvor, mas também temos cânticos de outras coisas que não são propriamente louvor. Vimos que a adoração tem como prioridade a palavra de Deus e a oração. Vimos ainda que Cristo é o centro da nossa adoração. E a adoração sem vida, sem vidas de adoração, ela conduz a uma adoração sem vida, uma adoração que de nada serve. Será que a nossa adoração comunitária, como resultado da adoração cotidiana, individual, de cada um de nós, está a acontecer segundo estes padrões bíblicos? Não temos tempo, mas eu vou-vos deixar aqui algumas questões para reflexão. Destes 7 princípios, qual que teve mais impacto para si? E porquê? Como é que estes princípios bíblicos influenciam a forma como eu entendo a adoração na igreja? O que fazemos na igreja, como vimos, é a ponta do iceberg daquilo que deve ser a verdadeira adoração. Então, quais são os perigos de nós limitarmos a adoração apenas à vida aqui na igreja? E como é que a obra de Jesus é central para a nossa adoração? Nós damos graças a Deus porque os filhos de Deus têm o auxílio do Espírito Santo para que todas estas coisas sejam aprimoradas, dia após dia, nas nossas vidas. Busquemos ao Senhor para que nos tornemos cada vez mais verdadeiros adoradores. Como nós podemos ler no Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita. Lembremos-nos de que só nos tornaremos verdadeiros adoradores quando a palavra de Deus habitar ricamente no nosso coração e assim nós poderemos adorar em espírito e em verdade. Como o Senhor Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Afinal de contas, Ele criou-nos. Ele deu-nos vida. Para quê? Para o adorarmos e salvou-nos para o fazermos em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós os verdadeiros adoradores que Ele procura. E nós temos que refletir, mas também temos que agir. Então, para a ação, deixo-vos aqui algumas sugestões. Nosso maior objetivo na vida é tomarmos este lugar, o lugar entre aqueles que se deleitam no nosso grande Deus. Aplicando nas nossas vidas, é importante sabermos que a capacidade e o desejo de adorar a Deus é algo que o próprio Deus nos dá. Não podendo adorar a Deus sem a sua palavra, como já vimos, pois ela define e ela inspira a nossa adoração. Então, sugestões. Encoraje-se a praticar a adoração bíblica. Encoraje-se e encoraje os seus a praticar a adoração que é bíblica. Desafie-se a ler a Bíblia. Leia e desafie os seus a, por exemplo, nesta semana lerem uma passagem específica da Bíblia. Agradeça a Deus pela dádiva
da sua palavra. Compartilhe com os seus a sua rotina diária de leitura da palavra de Deus e ouça dos seus também como eles mergulham na palavra de Deus. E claro, responda diretamente a Deus em oração. Ao pensar mais sobre este conteúdo e como Ele nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores de Deus, lembremos-nos de lhe responder diretamente em oração. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, agradecemos-te por este momento de estudo e de reflexão na Tua Palavra, Senhor. Somos gratos pela oportunidade de aprendermos mais sobre a verdadeira adoração e de compreendermos o quanto é importante colocarmos Cristo no centro de tudo o que fazemos. Pedimos-te, Senhor, que nos ajudes a aplicarmos estes princípios nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, para que possamos adorar-te em espírito e em verdade. Que cada palavra, cada ação, cada pensamento sejam para a Tua glória e que possamos refletir, Senhor, o Teu amor e a Tua graça ao nosso redor. Fortalece a nossa fé e guia-nos sempre pelos Teus caminhos. Que a nossa adoração, tanto na igreja como no nosso dia-a-dia, seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua bondade. E que através da nossa adoração nós possamos sempre honrar e exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E é no Seu nome que nós oramos, confiados na Tua infinita misericórdia e amor. Amém.